Bem-vindo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, é dia 15 de 10 de 2022 e são 15 horas e 30 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor. O título da lição da mensagem é O Pecado Original e o hino é o 129. Vamos agora ler o hino 129. Vou ler, glória ao Senhor. Aleluia. E diz o seguinte: O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Fé em quem? Em Jesus de Nazaré. Tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, obterá através da fé. Em Cristo você vencerá. Em Cristo você vencerá. Em Cristo você vencerá. Se a sua fé não vacilar, e não deve vacilar. Fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então Jesus disse que ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão os demónios. E etc. Falaram novas línguas. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, se você quiser obterá através da fé em Cristo, você vencerá se a sua fé não vacilar. Então, devemos ouvir os vídeos e ouvir a palavra de Deus para termos mais fé, para fortalecermos a nossa fé. Aleluia! Glória ao Senhor! E a palavra do Senhor diz o seguinte: Glória a Deus, aleluia! O Senhor reina eternamente. Aleluia! Jesus vive, Ele ressuscitou. Aleluia! Portanto, a mensagem é o pecado original e verificamos que a queda da Eva e do Adão, podemos dizer que é o título, né? A queda da Eva e do Adão, ora a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta alimária disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Falsificou a palavra de Deus, né? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, através da alimária, disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, estava a mentir, não é? Era uma mistura de mentiras e verdades, é assim que os vendedores, para enganar os compradores, fazem. Então diz a palavra de Deus: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a pessoa quer ser Deus, né? E não recebe Jesus como Salvador, por isso vai para o inferno e fica perdido eternamente. E a palavra se diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 1 a 6. Esconderam-se Adão e sua mulher e pensaram que Deus era seu inimigo. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Muitas pessoas têm medo de Deus e têm medo da morte também porque estão separados de Deus, né? Então, vou repetir. E disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3, 7, 12. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles. E os vestiu. As peles simbolizavam a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, verificamos que Deus amou-os de tal maneira. Amar é dar, e o Senhor deu-lhes as túnicas. Simbolizavam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a palavra do Senhor diz: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Então, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá a terra, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Já estava a se referir aos corpos deles, David do Adão. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3, 17 a 21. E diz, porque eu conheço as minhas transgressões, dizia São Paulo. O pecado inicial deu origem às transgressões. A pessoa tem uma natureza de pecar e vai pecando mais, né? Então, há uma história que era um senhor que tinha uma porquinha, ele criou-a desde pequenino e vestiu-a, lavou-a e foi passear. Então a porquinha, vendo uma porção de lama lá num certo sítio, foi-se bater na lama e ficou toda suja outra vez, porque a natureza dela era de andar na lama. E agora o homem também queria andar na lama, que era o pecado, né? Então, dizia São Paulo, porque eu conheço as minhas transgressões. O pecado inicial deu origem às transgressões. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Acho que era o David que diz isto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado original, né? Contra ti, diz Davi, contra ti somente pequei e fiz o que é mau à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eu, Davi, dizia: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado, no pecado original, me concebeu a minha mãe. Salmo 51, 1 a 5. E a palavra do Senhor diz: Estando vós mortos em ofensas e pecados, o espírito do Adão ficou separado de Deus.
Isso é denominado de morte. E nos ressuscitou porque nascemos de novo. Glória ao Senhor. E diz a palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 1 a 6. Então o título é Por pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluia. E diz a palavra de Deus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, da graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. A fé é um dom de Deus. Vou repetir. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Tínhamos lido antes para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não só a fé, como o facto de Jesus ter morrido por nós, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, obrigado, Pai. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nascemos de novo, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pai, ajuda-me a andar nas boas obras que tu preparaste para que eu ande hoje. E a palavra do Senhor diz, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2, 7 a 11. E a palavra do Senhor diz, somos concidadãos dos santos, porque Deus nos justificou. Aleluia. E pela cruz reconciliáramos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 16, 20. Não há ninguém que entenda. Foi o Espírito de Deus que abriu os olhos do meu espírito, do espírito humano. Pois que somos normas excelentes? De maneira nenhuma. Pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado.
Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 9, 11. E a palavra do Senhor diz: destituídos estávamos da glória de Deus, mas fomos justificados gratuitamente. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, seu Filho amado. Romanos 3, 21 a 26. A morte passou a todos os homens, por isso o rei Davi diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. A palavra do Senhor diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, ficaram separados de Deus. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5, 12 a 15. Então vê a graça do Senhor Jesus Cristo sobre todos os homens para justificação de vida. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e recebem o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só acto de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida, porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 16 a 19. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor é bom e glorioso. Aleluia. O Senhor reina, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Vamos ler em Romanos 8, 7 a 11. O pecado original é a carne, mas o Pai Celestial vivifica continuamente o meu corpo mortal pelo seu Espírito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito.
Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é Deus. Porque nós somos selados com o Espírito Santo para que sejamos dele, de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, do pecado original. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos, o Pai Celestial, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, já tinha dito, não é? Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em Romanos 8, 1 a 2. Aleluia. Então, o título poderá ser: O Espírito de Deus me guia e me livra de pecar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que o receberam como Salvador, que nasceram de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, guiados pelo Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 a 2. A única pessoa que cumpriu a lei de forma perfeita foi o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Romanos 7, 24, 25, que diz: Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Repetindo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que me libertou e me encheu do Espírito de Deus. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado original. Vamos ler em Romanos 7, 17, 18. São Paulo diz: Não consigo realizar o bem porque o pecado original habita em mim. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, querer fazer bem, mas não consigo realizar o bem. E vamos ler em Romanos 6, 19 a 23. Perdão. Glória ao Senhor. Então a palavra do Senhor diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tal como o homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para mais maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, perdão, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então vou beber e vou me embriagar do Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Pai. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho,
mas é cheio do Espírito Santo. Vou ler em Romanos 6, 14 a 18. Então vamos ler. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Portanto, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, diz São Paulo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerem, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que foste entregues. E libertados do pecado, fostes servos da justiça. Fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Vou ler em Romanos 6, 9 a 14. E vamos ler o título, podemos dizer assim. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não podemos imaginar, aliás, podemos imaginar e falar como se estivéssemos morrido e ressuscitado com Cristo, sabendo que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ele foi mesmo, a sério, não morreu mesmo por nós. Mas nós devemos viver como se tivéssemos morrido também com ele e ressuscitado. Então, repetindo. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, também devemos estar mortos para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. E nós também vivemos para Deus pela ajuda do Espírito dele. Aleluia. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, o pecado original, que dá origem depois aos outros pecados. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências e inclinações para o mal. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Diz São Paulo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que me liberta, não é? Então, vou ler. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não terá domínio sobre vós. Glória ao Senhor. Aleluia. Vou ler em Romanos 6, 1 a 8. Aleluia. Que diz o seguinte: para que não sirvamos mais ao pecado. Então, de livre vontade, devemos receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, hein? E devemos dizer não ao pecado e devemos expulsar os demónios. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia.